São olhares diferentes para o país. No ensaio geral visitamos duas exposições de fotografia, uma na Gulbenkian com as imagens captadas por Maria Lamas, outra na Cordoaria com os retratos de Eduardo Gageiro. Mais à frente, um romance sobre o Portugal de antes e depois do 25 de Abril, assinado por Paulo Jorge Pereira, as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, uma peça de teatro que fala da paixão aos livros e que tem música de Luísa Sobral e o novo trabalho da Companhia Maior, um coletivo de artistas séniores. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Pela primeira vez são expostas em Portugal as fotografias de Maria Lamas, escritora, fotógrafa, jornalista, tradutora, autora do livro As Mulheres do Meu País, publicado há 76 anos. Maria Lamas foi também uma defensora dos direitos humanos durante o Estado Novo, em particular da condição da mulher. Na Biblioteca de Arte da Fundação Gulbenkian em Lisboa são mostradas 67 fotografias que Maria Lamas fez pelo país. Ela andou por Portugal de todas as maneiras, foi de comboio, foi de carro, foi de carroça, foi de burro, foi a pé, a sítios onde nunca ninguém tinha entrado e de onde ninguém também tinha saído, aquelas aldeias perdidas nos confins de Trás-os-Montes, viveu com elas, comia com elas, às vezes até dormia nas casas pobríssimas delas para ver as condições em que viviam e trabalhavam. Que mulher é essa que ela retrata que é diferente daquilo que ela própria, Maria Lamas, também era? Completamente diferente, embora ela tratou de todas as mulheres, não é? E é claro que aquilo que nos impressiona mais, digamos, é a pobreza de muitas delas, e ela revolta-se até com um certo conformismo que notava nelas, porque elas diziam que nós somos escravas, e quer dizer, já a minha mãe foi, a minha avó também, e eu também sou. Era algo do destino, mas também encontrava mulheres admiráveis e procurava incutir-lhes, digamos, um determinado espírito de luta, creio eu, não é? De que poderiam ultrapassar muitas daquelas dificuldades. Na Gulbenkian, além das fotografias, vai também ver outras dimensões de Maria Lamas, explica o curador Jorge Calado. Num dos núcleos da exposição é dedicado a Maria Lamas com objetos pessoais, está cá a sua máquina de escrever, estão cá vários retratos dela. Ela, por exemplo, só um pequeno pormenor, visitou a República da China e foi recebida por Zhou Enlai, que era o primeiro-ministro, e que lhe ofereceu um pequeno objeto que também está na exposição. Portanto, temos aqui uma celebração tripla. A mulher, a obra, nomeadamente o livro As Mulheres do Meu País, e também, evidentemente, e principalmente, as fotografias que ela foi fazendo ao longo de 2 anos quando percorreu Portugal de les a les. Na página da Renascença, na internet, pode espreitar algumas das imagens da autoria de Maria Lamas e descobrir a sua modernidade. Tinha um sentido estético muito apurado e, portanto, quando pega numa máquina, e era um caixote Kodak, dos mais simples, aquilo era só, como dizia o slogan, carregar no botão que a Kodak fazia o resto. Ela faz fotografias que eu olho para aquilo e acho que muitas delas são obras-primas. Na exposição, que pode visitar até 28 de maio, são incluídas também fotografias de Leon de Castro, Artur Pastor, Domingos Alvão, Maria Mendonça e Júlio Vidal. Será também lançado um catálogo com textos de Jorge Calado, Alexandre Pomar, Raquel Henriques da Silva e Alice Vieira. Gosto de todas, mas eu era um grande amigo da Amália. A Amália só começava a funcionar por volta da 1 da manhã, de forma que combinou comigo. Começa a fazer fotografias, fiz tantos rolos, ela adorava ser fotografada. E depois, por fim, eu lembrei-me assim, Amália, vamos fazer uma última fotografia, agarra a guitarra como seja uma pessoa. É o seu amor. Amália, agora pense numa pessoa que gosto muito, e agarra a guitarra. E então ela fez essa expressão fantástica. Eu, ao fim, com muito jeito, disse, Amália, vai desculpar,
eu senti que você fez aquilo que eu lhe pedi. Em quem estava a pensar? Na minha mãe e em Deus. Já viu a expressão dela? Aos 88 anos, o fotógrafo Eduardo Gageiro recorda as histórias que cada fotografia guarda. Agora, cerca de 170 dessas fotos estão reunidas na exposição Factum, que inaugurou ontem e que fica patente até 5 de maio no Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, em Lisboa. Isto é a minha vida como, diz agora fotojornalista, antigamente dizia-se fotógrafo de imprensa. É a minha vida, são 70 anos, devem ser 160 fotografias, mas ao mesmo tempo eu fiz um livro com mais 100 fotografias que não estão aqui, em que contam a minha história toda desde 1950 a 2023. É um bocado a história de Portugal, são 70 anos. Desde o antigamente, começa com crianças, com problemas, e depois as inundações, também de 67, e depois ao 25 de Abril, e depois as coisas mudam. Eu comecei a fazer a reforma agrária, comecei a fazer mais fotografias do Alentejo, tendo fotografias de Portugal inteiro, desde o sul, o norte ao sul. As imagens do 25 de abril de 74, os últimos dias do regime de Salazar, os retratos de figuras políticas e da cultura, imagens icónicas que Eduardo Gageiro retratou ao longo da vida e algumas são inéditas. Eu fui fotógrafo do general Ramalhia, me convidaram e adorei conhecê-lo melhor, viajei imenso durante esse período. Ele apresentava-me aos presidentes e de forma que eu tenho aí uma fotografia precisamente inédita dele, e acho que ele não vai ficar zangado. As pessoas pensam que ele é um carrancudo, ele é a pessoa mais divertida do mundo. Simplesmente, uma vez chamei-lhe a atenção e disse: Sr. Presidente, vai desculpar, as pessoas não o conhecem e dizem que o senhor tem sempre um cara de mal disposto. E diz-me ela assim: ó Gageiro, acha que quando estou a falar de coisas sérias posso estar a rir-me? E é verdade. E então, para ver quem ele é, afinal, tenho uma fotografia que as pessoas julgam ficar surpreendidas. Numa altura que ele estava de férias, na Rábida, tenho uma fotografia dele a praticar o windsurf. É inédita essa. De forma que a outra face das pessoas foi que eu procurei captar com essas imagens. E tenho o Orson Welles, o Nureyev, de forma que espero que as pessoas gostem. Factum, Eduardo Gageiro, a exposição organizada pelas Galerias Municipais e GEAC por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril, que pode ver até 5 de maio. Do amor aos livros e à leitura nasceu uma peça de teatro que estreia na próxima semana no Teatro Meridional, em Lisboa. Livrar-me é uma criação das atrizes Sandra Barata Belo e Raquel Oliveira, escrita por Ana Lázaro e que propõe uma viagem pela escrita de autores de referência. A ideia para a peça surgiu na cabeça de Sandra Barata Belo quando percebeu que tinha pouco tempo para ler. Fiz assim uma pausa naquilo que era o meu tempo de leitura, que costumava ser o meu tempo de leitura, antes de ter as crianças, e comecei a juntar pilhas e pilhas de livros começados a meio, por ler. Depois comecei a fazer este exercício, talvez quando eu for mais velha consiga ler estes livros todos, e depois comecei a construir uma personagem na minha cabeça, então, que é uma mulher mais velha, já quando está sozinha, já depois dos filhos terem saído de casa, já na sua solidão, começa a ter tempo para ler todos os livros que não conseguiu ao longo da vida. Ela, através dos livros, começa a fazer, de tantos livros que leu e que está a ler e por já ter uma idade avançada, começa a fazer confusão entre aquilo que é a sua biografia e a história dos personagens, e começa a confundir os livros. Nesta peça cruzam-se autores portugueses e estrangeiros. Reli nessa altura o do Afonso Cruz, que fala um bocadinho sobre isto, o vício dos livros, que nesse livro ele, através de livros, vai contando episódios da sua vida, e digamos que este livro me influenciou muito para montar isto. Depois convidei a Raquel Oliveira e percebeu logo o que é que eu queria fazer, e as duas começámos a criar. Portanto, depois às tantas, esta mulher que tem óculos perde os óculos e não consegue ler, não é? Portanto, chegamos aqui a um problema. É através dos livros e por estar sem óculos, por ver outro tipo de realidade, que descobre que tem uma filha que fala com ela através dos livros. E estes livros pelos quais a mãe e filha
comunicam ou tentam falar seriam os autores que nos influenciam, que nós gostamos. Uns meus, outros da Raquel e outros da própria Ana, da Ana Lázaro, da Clarice Lispector, do Água Lusa, do Miyakoto, do Afonso Cruz, Stefan Zweig, Adília Lopes, Jorge Luís Borges. Livrar-me é uma peça que conta com música de Luísa Sobral e que vai estar em cena de 31 de janeiro a 18 de fevereiro no Teatro Meridional, em Lisboa. Depois fará uma digressão, passa a 24 de fevereiro pela Covilhã, dias 29 e 1 de março em Lolé, 8 de março em Famalicão, 15 de março em Castelo Branco, 27 de março nas Caldas da Rainha e a 5 de abril em Ovar. No caminho para os 50 anos do 25 de Abril, há um livro que leva o leitor até Portugal antes e depois da Revolução. Filho da PIDE é a mais recente obra de Paulo Jorge Pereira. O autor seguiu a sugestão de uma amiga para escrever um romance que tivesse como uma das suas personagens centrais uma mulher que foi agente da Polícia do Estado Novo. Porque não contar a história de uma mulher, porque do ponto de vista dramático, é ainda mais intenso e é invulgar, porque se calhar a maior parte das pessoas nem sequer sabe que agentes da PIDE mulheres foram também muito intensas na crueldade e muito intensas nas torturas e, portanto, essa foi a pista que eu acabei por seguir. E que história é que quis contar através, no fundo, ou a partir da história dessa mulher agente da PIDE? A ideia é um exercício de memória, porque nós estamos a viver tempos sombrios antes que chegássemos a um ponto em que infelizmente já estamos hoje, em que a direita populista entrou no Parlamento e está, pelos vistos, segundo as sondagens, a ganhar força. Antes que chegássemos a esse tempo, era importante que as pessoas percebessem o que é que aconteceu em Portugal antes do 25 de Abril, o que é que foram 48 anos de ditadura, e através desse exercício de memória podíamos voltar a falar de coisas de que se fala pouco. Não se fala muito sobre aquilo que foi a ação da PIDE, não se fala muito sobre as marcas que ficaram da ditadura nos portugueses, e eu creio que cada vez é mais importante que se fale. Filho da PIDE é um livro que implicou investigação na Torre do Tombo, Museu do Aljube, Arquivo do Patriarcado, mas também na Hemeroteca. A ficção e a realidade misturam-se e Paulo Jorge Pereira quis com este livro deixar uma reflexão para os tempos atuais. É importante nós percebermos que, por mais cruéis que sejam os torturadores da PIDE, estamos sempre a falar de pessoas. O que significa que é importante percebermos que, em determinadas circunstâncias, num determinado tempo, num certo lugar, se calhar qualquer um de nós seria capaz de coisas próximas daquelas. E os tempos a que estamos a assistir mostram isso também. As atrocidades que estão a ser cometidas no mundo estão a ser cometidas por pessoas como nós. E por isso, essa é uma noção que nós devemos ter. Só todos nós é que podemos evitar que coisas dessas se repitam. A ficção ao serviço do pensamento, num livro com desfecho imprevisível, centrado na história de duas mulheres que partilham o tempo de 50 anos de vida. A ideia de partir do filho é uma espécie de subterfúgio, digamos assim, porque, na minha perspectiva, a história principal é a história que une e distancia duas mulheres ao longo do tempo. E é um período propositadamente de 50 anos, porque me pareceu que essa era uma distância suficientemente forte e pesada para que as pessoas pudessem perceber como as coisas são tão marcantes e não desaparecem apesar do tempo passar. É muito difícil alguém esquecer coisas como aquelas que aconteceram. Editado pela Caleidoscópio, Filho da PIDE vai ser apresentado dia 24 de fevereiro na Biblioteca de Alcântara e a 27 de março numa sessão na Fundação José Saramago.
Agora Nascíamos Outra Vez é a mais recente criação da Companhia Maior. Com coreografia de Aldara Bizarro, texto da escritora Patrícia Portela, o espetáculo conta com música de Noiserve, paisagem cênica de Fernando Brizio e iluminação de Daniel Worm. Esta companhia, que junta um grupo de artistas séniores, estreia amanhã um espetáculo no grande auditório da Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa e, diz a coreógrafa, vão falar de futuro. Quando me convidaram para fazer o projeto, que integra agora o Isto é Parties and Art for Change, pediram-me, nas conversas que eu tive com a Paula Varanda, que faz parte da direção, que é a diretora da companhia, ela pediu-me, porquê que não trabalhas sobre o futuro? Achei muita graça, porque habitualmente nós não perguntamos a uma pessoa mais velha quais são os planos para o futuro. Fiz essa pergunta e passámos a falar dos desejos deste grupo para o futuro. Para a criação deste espetáculo, Aldara Bizarro juntou o elenco da Companhia Maior em diálogo com jovens. Fizemos um speed date entre o grupo e jovens. E digamos que há uma influência grande também dos desejos dos jovens para o futuro. Nós projetamos num futuro utópico, num futuro com uma visão também positiva ou com um desejo de que muitos dos problemas que existem se resolvam, e é isto que nós fazemos. Portanto, não temos uma história, mas temos um ambiente imaginado daquilo que nós queríamos que acontecesse no futuro. Nesta peça de dança, onde o texto também pontua o ritmo do espetáculo, a coreógrafa teve de lidar com as limitações físicas de uma companhia sénior. No grupo temos pessoas de origens profissionais diferentes, ou seja, tinham trabalhos diferentes. Uns faziam teatro, outros trabalhavam na rádio, na televisão, e tenho um grupo pequeno de bailarinos. Há sim limitações físicas também muito diferentes, porque a idade, à medida que nós vamos envelhecendo, o corpo responde de maneiras diferentes. É quase uma pintura, não é? Que eu vou fazendo e, portanto, uso todos aqueles materiais que são pessoas, não é? Mas há ali pessoas com 84 anos com uma destreza enorme e pessoas mais novas com mais dificuldades. Fui tentando perceber o que é que as pessoas fazem e, portanto, eu tive que aprender a estar com estas pessoas, a conhecer estas pessoas e quanto mais tempo, se eu continuasse agora todos os dias com elas, provavelmente iria fazer melhor porque ia conhecendo melhor. Agora Nascíamos Outra Vez, sob o palco da Gulbenkian, sábado às 7 da tarde, no âmbito da iniciativa Isto é Parties, Art for Change. Depois repete dia 7 e 8 de março no Teatro Viriato em Viseu e 7 e 8 de novembro no Cineteatro em Lolé. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Maria Lamas está na Fundação Gulbenkian numa exposição que mostra pela primeira vez em Portugal a obra fotográfica da escritora, jornalista, pedagoga, investigadora, tradutora e também fotógrafa, lutadora pelos direitos humanos e cívicos em tempos de ditadura. Jorge Calado comissariou esta mostra que apresenta o lado criativo e artístico de quem publicou uma obra fundamental como Mulheres do Meu País. As fotografias revelam não apenas grande sensibilidade e sentido de justiça, mas igualmente vão ao encontro das mulheres portuguesas tal como viviam nos anos 50 do século XX, sendo publicado um catálogo bilingue com fotografias de Maria Lamas e textos de Jorge Calado, Alexandre Pomar, Raquel Henriques da Silva e Alice Vieira. Eduardo Rangel expõe na Galeria Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril, uma seleção alargada de cerca de 170 fotografias de um dos mais notáveis fotógrafos portugueses, procurando mostrar a excepcionalidade ética do olhar de Eduardo Gageiro perante diferentes realidades, tempos e oportunidades. E esta mostra permite ainda uma reflexão íntima sobre a história contemporânea. Pode dizer-se que o tempo vem aqui ao nosso encontro.
Deixou-nos esta semana Maria da Graça Carmona Costa, galerista, colecionadora de arte, mecenas cultural da maior relevância. Apaixonada pelas artes plásticas, contactou desde os anos 70 personalidades como Almada Negreiros, José Augusto França, Rui Mário Gonçalves. Trabalhou com Dulce Dagra na Galeria Quadro e manteve-se sempre ativa até ao fim no apoio aos artistas, às exposições, às conferências, aos livros e aos catálogos. Deixa-nos saudades. Chama-se Everyone, é o novo disco dos portugueses Best Use, que chegou esta semana às plataformas digitais e lojas físicas. É o terceiro álbum da dupla Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves, que sobe ao palco da Casa da Música a 31 de janeiro. É com o tema Cool Kids que fechamos o ensaio geral, sonorizado por José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Changes that we can't ignore, they move the score. Nothing seems to last. If we had a chance to write promises we kept tight, we will never lose the spark or break apart. It's easy when you're 17, 'cause we had before. They're not so innocent anymore, but I can still recall days on the rim, wasting time. You take